Após o Rayman 3, Rayman finalmente consegue derrotar André e Reflux, mas o que muitos não sabem é o que realmente aconteceu depois. Alguns dizem que é o Rayman Origins, outros Rayman Legends, mas o que muitos não sabem é que existe uma quarta continuação da história. Muitos dizem que se transformou num jogo de festa, porém há uma versão que não foi cancelada e continuou como Rayman 4, a versão de GBA. Mas a questão que não quer calar, o que ele vai enfrentar nessa nova aventura? Ele irá enfrentar criaturas bravíssimas, loucas, mais conhecido como Rabbids, uma raça de coelhos que inicialmente eram pacíficas, mas agora querem vingança. Porém, Rayman conseguirá impedir essas criaturas? Confira nessa jornada. Fala rapaziada, Neptujack na área, seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez quero comentar sobre o Rayman 4 de GBA. Bem, se vocês viram o começo que explicou no vídeo, basicamente sim, existe um Rayman 4 para Game Boy Advance. Só que tem um detalhe, isso aconteceu porque originalmente o Raving Rabbids era para ser o Rayman 4, só que aí provavelmente não deu tempo de avisar a equipe da versão de GBA que mudou o projeto. Aí eles continuaram fazendo como se fosse um Rayman 4 mesmo. Só que aí foi ver, o Raving Rabbids mudou totalmente, eles viram um jogo de festa, enquanto a versão de GBA continuou como o Rayman 4. É interessante imaginar que uma versão mais fraca teoricamente, a nível técnico, né? Porque estamos falando do Game Boy Advance, na verdade é até melhor, porque ela seguiu o roteiro original, enquanto a versão de console mudou tudo. Tudo isso aconteceu por causa que o Wii lançou. Aí como na época o Wii tava com as vendas em fogo, tava altíssimas vendas, eles foram testar o controle, assim, de movimentos, falaram, cara, que negócio legal. Foram testando. Aí foi ver, o Rayman 4 tava indo pra um outro rumo. Só que também tinha um segundo problema. Eles queriam lançar no Natal de 2006. Aí eles viram que não ia dar tempo. Então, infelizmente, o Rayman 4 teve que ser descartado. Apesar que, embora, podia adiar. Mas, né, a Ubisoft queria dinheiro na hora, assim, porque, né, ia dar uma venda grande, né? Natal, assim, e tal. Uma pena, porque, sinceramente, isso foi bem ruim. Mas vocês devem estar tipo, tá, o que isso tem a ver com o jogo? Tudo. Ela é o resultado de uma falta de comunicação, uma falta de planejamento da Ubisoft de avisar as coisas, porque os caras não avisaram a equipe da versão de GBA. Eles foram lá e fizeram como fosse um Rayman 4. Bem, eu acho que tá na hora de a gente parar com as explicações e ir realmente pro vídeo, né? E sim, aquele começo só foi mais pra dar um draminha mesmo. Vamos lá. Bom, como é o estilo do jogo? Bem, o jogo eu diria que ele é bem o Rayman 1. Embora tenha elementos de Rayman 2, tipo a movimentação do Rayman, tem o estilo do combate do Rayman 3, mas nem tanto, né? Porque então faz uma versão mais simples. Mas também tem os trajes que se parecem bastante do Rayman 3, só que sem limitação de tempo. Embora eu não ache eles tão úteis como o Rayman 3, eu acho eles mal utilizados pra falar a verdade, porque você usa mais exceções bem específicas. Mas no jogo geral se lembra bastante o primeiro Rayman, só que tudo dominado pelos Rabbids e tal. Inclusive, falando dos Rabbids, nessa versão a gente conta também as versões protótipas deles. Aparece tanto a versão final dele, né, mais fofinha, e as versões mais zumbificadas deles. E aqui é explicado por que eles são loucos. Basicamente já foram pacíficos, mas as outras raças acabavam zoando eles, assim e tal, porque eles eram meio tontos. Aí só teve um dia que eles não aguentaram mais e resolveram dominar tudo. Interessante que só a versão de GBA que explicou isso, porque não tem nenhuma outra versão que explica. A versão de 10 também não explica, a versão de Java não explica, a versão de console não explica, só a versão de Game Boy Advance, o que eu achei bem interessante. O que é interessante, pois a versão de GBA segue bastante o roteiro do protótipo, algo que ficou bem diferente da versão de console. A versão de console até tem alguns resquícios do protótipo, mas é muito pouco, é mais coisa do o Rayman foi atacado, ele tava de boa, assim e tal. Aí aparecem os Rabbids, mas uma das maiores diferenças é, na versão de console o Rayman não reage, enquanto na versão de GBA ele reage aos ataques dos Rabbids. Isso é interessante. Igual mesmo na versão de GBA, ele consegue escapar da prisão, aí ele vai enfrentar os Rabbids, vai salvar o mundo, assim e tal. Não é uma história tão complexa assim, mas é interessante. Inclusive, falando dos trajes, diferentemente da versão de console, que é só algo mais estético, aqui não, aqui realmente você tem poderes. Bem, nesse caso de traje disponível a gente tem o Rayman Gangster, tem o Rayman Punk, a gente tem o Rayman Tua Avó, tem o Rayman Disco e tem o Rayman Elvis. Aí tem o Rayman Gangster, que ele dá uma sentada, lá ele,
esmaga inimigos, assim e tal, é meio específico. Aí tem o Rayman Punk, que ele gosta de chiclete, gruda alguns objetos, assim. Aí também tem o Rayman Tua Avó, né? Como eu já disse, né? Sua avó. Não, gente, eu só tô zoando. Na real tá mais pra o Rayman invisível, porque a maioria dos inimigos não vê muito bem. E também tem o detalhe que, tipo, passa mais por umas portas específicas, tipo, larga uma cenoura meio que pra distrair. Eu não entendi muito bem pra que fins isso é usado, mas é mais pra boss, assim, que pelo que eu vi. Eu não entendi muito bem, pra falar a verdade. Aí você tem o Rayman Disco, que não é muito útil, pra falar a verdade. Tipo, ele tem um soco mais forte do que até mesmo do que o soco super carregado, mas é só pra derrotar alguns inimigos específicos. Não tem nenhum boss que realmente usa ele assim, então não acaba não sendo muito útil. Aí você tem o Rayman Elvis, mas que também não é muito útil. É quase a mesma coisa que o Rayman Disco, só que ele ataca mais de frente mesmo, tipo algo mais por perto. Mas no fim também não é muito útil. É uma pena que os trajes aqui são inúteis, pois diferentemente de Rayman 3, eles eram muito bem usados. Aqui, infelizmente, já é bem mal usado. Uma coisa a se comentar. No protótipo do Rayman 4, pelo menos o que vazou, os trajes não davam poderes, só mudava mais o estilo da dança do Rayman. O que é curioso, talvez eles colocariam isso mais pra frente? Mas na verdade, esses poderes são da primeira versão de Rayman 4. Lá quando a Ubisoft não estava trabalhando em Rayman 4, eles deixaram pra uma outra empresa trabalhar, a Phoenix Studio. Eu vou estar deixando os trajes que estão no Rayman 4 de GBA, mas estão com a aparência alterada. É que aconteceu o mesmo caso de Rayman 3 de Game Boy Advance. Na verdade era para ser o Rayman 2, só que eles mudaram pro Rayman 3 de última hora. Aqui foi mais ou menos o caso, tipo, eles estavam trabalhando uma versão específica do Rayman 4 antes, só que eles mudaram para uma mais recente. Afinal das contas, né, não acabou não virando nada, né, o Rayman 4 de console, né, virou outra coisa. Bom, por si só o Rayman 4 de GBA já é uma mistureba de tudo, se for ver, né. A trilha sonora eu gosto pra caramba desse jogo também, tipo, ela é original, não é pegada de outro jogo, que é ótimo, pois deixa algo mais único. Eu vou deixar vocês escutarem um pouco, eu gosto muito da música do chefe, por exemplo. Cara, quando eu vejo essas músicas, esse estilo desse jogo, cara, como eu queria que a versão de console fosse igual, velho, da versão de GBA. Ah, qual é, Ubisoft? Porém, esse jogo não é perfeito definitivamente. Eu vou dar uma recomendação pra vocês. Joga a versão europeia, tá? Porque a versão americana, ela é muito mais bugada, mas não se engane, até mesmo a versão europeia, que é a versão corrigida, ela é muito bugada também. Mas assim, mesmo com esses problemas, eu consigo gostar muito desse jogo, eu achei da hora pra caramba. Poderia ter sido o espelho da versão de console, né? O que não foi. Qual é a minha birra com a versão de console? Não é que ela é ruim, mas cara, só do fato da versão de GBA ser baseada no Rayman 4, um jogo de aventura, você tem mais ou menos a ideia do protótipo, tipo, você enfrentar os Rabbids, tipo, você salvar o mundo, assim e tal. Uma aventura mesmo, cara, já torna bem mais marcante do que minigames, entende? Ah, e sim, o Rayman ele consegue derrotar os Rabbids nessa versão, ele consegue pedir. Então ele tem um final diferente da versão de console, o Rayman ele saiu vitorioso nessa versão. Mas o que eu posso concluir é que no final do dia, Raving Rabbids de GBA, ou Rayman 4 GBA, como você preferir chamar, é um ótimo jogo. Apesar de alguns bugs, algumas partes mal utilizadas, no fim do dia é um jogo bacana, um ótimo passatempo. Ele é curto, mas dá pra se divertir bastante. Então eu acho que é isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fique com Deus.